Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Melhorou um pouquinho. Já acordaram? Nós estamos na casa do Senhor e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã através do estudo bíblico que nós vamos ministrar aos irmãos, e ele está baseado em Gênesis capítulo 26. Aquelas pessoas que nos acompanham, que também recebam a bênção de Deus, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um, de cada uma, em o nome de Jesus. Dos versos 1 até o verso 14, eu estarei lendo esse texto de Gênesis 26, 1 a 14. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fazeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar este varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Até o verso 14, que o Senhor possa nos abençoar através da sua palavra. Não vou entrar na questão da mentira, meia mentira, que Isaque contou. O nosso assunto é um outro. O nosso assunto é o seguinte: o que é que eu preciso fazer quando eu estou no meio de um deserto, onde não tem água, não tem chuva, não tem comida, e eu estou no meio de uma crise? O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? O que é conceito de crise? O conceito de crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Então, isso é uma crise. Pode ser crise nas várias áreas da nossa vida. Na área econômica, na saúde, ter crise na família, ter uma crise espiritual. No texto que nós lemos, fala-se que a terra, naquela época, estava sofrendo de fome e de seca. A fome, meus irmãos, é algo que apavora qualquer nação.
A fome, sem dúvida, gera uma situação de calamidade. Fome significa, entre outras coisas, pobreza, miséria, desespero e, por que não dizer, até a morte. Meus irmãos, o ser humano pode ficar um tempo sem comida. Jesus jejuou 40 dias. Parece-me que, cientificamente falando, você pode suportar 40 dias sem comida. Mas 3 dias sem água, seu organismo começa a entrar em falência. Porque nos dias sem comida, o seu organismo foi feito de tal maneira, com tanta sabedoria, que ele começa a se manter das reservas que você tem no seu próprio corpo. Mas a água, depois do 3º dia, se cria um problema muito sério. Diante de um cenário como o que está escrito aqui, neste capítulo 26 de Gênesis, a primeira reação que se tem, e eu sei que você faria a mesma coisa que o Isaac fez. Do outro lado, bem próximo, tem uma nação que lá tem água, lá não tem deserto, lá tem trabalho, lá tem comida. A primeira coisa que você iria fazer foi aqui o Isaac quis fazer. Mas antes que ele faça, Deus se manifesta para ele e disse: Isaac, não desças no Egito. É o que está escrito. Meus irmãos, nós queremos ir para um lugar onde tem coisas boas, um lugar melhor. E a primeira opção que Isaac teve foi o Egito. O Egito estava bem próximo ali daquela região. Mas o Egito, ele tem um simbolismo bíblico terrível. Ele simboliza o mundo. E o texto, até não sei se é a propósito ou não, diz que não desças. Você, ao ir para o Egito, ir para o mundo, você está saindo do seu nível espiritual e descendo. Muitos crentes estão descendo. Muitos. Porque estão indo para o mundo, com seus hábitos, com seus costumes, com seus comportamentos, com a sua maneira de viver, estão descendo do seu nível espiritual. Isto é muito sério. Meus irmãos, Deus disse para eles: não desça o Egito. E se Deus falar com você nesta manhã, não desça para o Egito, o que é que você pode fazer? Nós precisamos fazer algumas coisas que está revelado na Escritura. A primeira coisa que nós precisamos fazer é obedecer a Deus. Ele diz para não descer. No Egito, eu não vou descer. Mas se eu vou ficar no lugar que tem fome, vou ficar no lugar que tem fome. Porque quando eu disse aqui para os irmãos, não tem, parece que domingo passado ou no outro, quando eu estou submisso a Deus, o meu problema não é meu, é de Deus. Ele vai se tornar o meu provedor. A sua crise não é sua, é de Deus. Porque você está em obediência a Deus. E quando eu estou em obediência a Deus, Deus assume a minha paternidade. E não tem nenhum pai aqui que porventura tem um filho que não fica sensível ao problema do seu filho. Você é capaz de tirar o que você tem para dar para o seu filho. Agora, Deus não precisa disso porque Ele é dono de tudo. Ele não tem falta de nada. Ele tem tudo. Então, nós precisamos obedecer a Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 14, eu gostaria que o pastor Nilson lesse para a gente. Jeremias 29, 11 a 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Esse texto aí, irmãos, é simplesmente extraordinário. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. O que Deus pensa de você? Deus quer dar a você o fim que você está esperando. Qual é o fim que você quer para a sua vida? Este fim que você está pensando nele, Deus está interessado em te atender. E há uma outra palavra neste texto que mexe comigo, quando o texto diz que eu serei achado. Existe um livro, eu já falei sobre ele para os irmãos, Caçadores de Deus. Nós precisamos caçar Deus. Nós precisamos buscar Deus, como o texto que o pastor mencionou, buscar Deus de todo o nosso coração. Isso é uma busca a Deus. E quando eu faço isto, o que vai acontecer comigo? Eu vou achar Deus. Se você pensa, imagina se você achar Deus hoje. Mas eu estou com Deus. Às vezes nós estamos um pouco equivocados. Às vezes nós pensamos que temos achado Deus, mas não achamos ainda. Porque quando nós acharmos Deus, pode estar certo de uma coisa: a sua vida não será a mesma. De forma alguma. Não será a mesma. Você não vai ficar na rotina que você tem vivido até aqui. Vai haver uma revolução na sua vida. A ponto das pessoas olhar para você e vai dizer, como diz para Paulo, Paulo, você está ficando doido. Você foi doido. As muitas letras, você está delirando. Não estou delirando não, porque eu sei em quem eu tenho crido, diz ele depois. Nós temos dificuldade, de fato, em saber se nós estamos com Deus. Mas nós precisamos dar, e Deus quer deixar ser achado por você. Ele diz, vocês vão me buscar e vão me achar. Eu quero deixar me achar por você. Me procura que você vai me encontrar. Mas tem uma condição, põe o seu coração nesta busca. O que é coração? É a sua vida. É tudo que você é. Põe o coração na busca a Deus e você vai encontrá-lo. Meus irmãos, Romanos 15:13. Romanos 15:13. André vai estar lendo. Romanos 15:13. Está até projetado já, mas tá bom. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Quando nós obedecemos a Deus, este Deus que pode todas as coisas, vai encher a nossa vida de esperança. E quando nós tivermos esperança, as coisas vão se tornar mais fáceis para ser enfrentadas. Você está na fome, mas Deus diz, eu vou te sustentar. Então, com aquela esperança do sustento de Deus, te fortalece para continuar esperando a manifestação de Deus no momento dele. Então, nós precisamos saber disso. Meus irmãos, em Hebreus 11, verso 6, Hebreus 11, verso 6, Paulo leia para nós. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você sabe o que significa essa palavra galardoador? Galardoador é uma recompensa, mas ela é mais do que uma recompensa. Galardoador é salário. Quando você obedece a Deus,
Deus vai te dar salário. É original da palavra. Eu vou te pagar. Meu Deus, me pagar para eu buscá-lo? É. Quando você estiver buscando a Deus, Deus vai começar a te pagar. Vai te dar galardão. É o que está escrito na palavra de Deus. Agora, como é que eu sou abençoado? Eu preciso ter duas coisas no texto que eu preciso fazer. Eu preciso crer e eu preciso obedecer. Se eu creio em Deus e o obedeço, Ele vai me assalariar ou vai me pagar aquilo que eu preciso buscar. Tem muita gente que recebe o salário e diz o profeta que coloca num saco furado. Ele pega o salário, põe no saco, depois ele vai enfiar a mão lá, não tem mais, vazou, o saco está furado. Porque ele não foi fiel ao Senhor. Recebeu o salário, mas não resolveu nada. Então, meus irmãos, nós precisamos, quando estivermos numa crise, num lugar de seca e de fome, se nós tivermos capacidade de eu crer e obedecer a Deus, vai nascer uma horta no seu quintal. Vai vir chuva na sua terra. Vai chegar a água, vai haver abundância. Meus irmãos, isso é verdade? Lá no deserto, por onde o povo passou, eles não precisaram nem de plantar. Deus mandou comida lá no deserto. Se não tiver jeito de plantar, vai vir lá do céu, até um animal vai trazer comida para você. O corvo não trouxe comida para o profeta? Mas se nós obedecermos a Deus e confiarmos nele, na seca Ele vai te manter. Não vai ter crise na sua vida. Deus pode nos abençoar em qualquer país, por mais pobre que ele seja. Se por alguma coisa você for para Venezuela, for para Cuba, e for para algum país da África, chegar lá, Deus vai te manter, se for plano de Deus, a sua ida lá. A comida vai chegar lá para você. Não sei de como, mas vai chegar. Porque Deus nos sustenta. Ele nos abençoa. Pastor, você está falando isso, não é verdade. Eu falo isso verdade porque eu vivi isto. Eu já disse para vocês que eu nunca preguei aqui nesse púlpito nada que eu não tenha vivido, experimentado. Tudo que eu prego, eu já passei por ele. Já passei pelas crises que você já passou e está passando, eu já passei por elas. As crises, elas existem, sim, irmão. Abraão disse para o seu sobrinho Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque Abraão sabia que a bênção de Deus estava com ele. A bênção de Deus estava com Deus. Então, se o Abraão seguisse a vontade de Deus, a bênção chegaria. Não é essa terra da direita ou essa terra da esquerda. Eu quero estar na vontade de Deus. E eu estando na vontade de Deus, a comida vai chegar. Não importa como, mas vai chegar. Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos passar lutas? Claro que a gente passa. Pode acontecer de algum problema. Nós tivemos, eu morava numa casa, a Suza esteve lá, ela conhece essa casa. E eu estava desempregado e a gente comprava um peito de frango e a Neide pegava, fazia macarrão e desfiava o peito de frango. Todo mundo comia carne com frango, mas era um peito de frango para todo mundo. Então a gente passa essas coisas, mas Deus abençoa. Deus supre as nossas necessidades. Ele é poderoso para fazer isso. Então o que fazer quando nós estivermos vivendo uma crise? Obedeça a Deus. Se Deus falou para não ir, não vai. Se Deus falou para ir, vai. Agora para o Egito, de jeito nenhum. Porque é você descer do seu nível espiritual. Em segundo lugar, nós precisamos, como já foi lido aqui em Romanos 15, 13, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Junto com a ordem
que Deus deu para Isaac, de não descer ao Egito, e eu já falei que o Egito significa, Deus disse que ia fazer com que eles, ali mesmo, naquela terra, pudessem plantar e colher. No mesmo capítulo 26, o verso 3, 4 e 5, uma outra pessoa pode ler. O pastor José Carlos vai estar lendo Gênesis 26, o verso 3, 4 e 5. O pastor José Carlos lá atrás, ele vai estar lendo esse texto. Olha o que Deus disse para Isaac: você não desce. Mas Deus não vira as costas para o Isaac. Deus dá para ele uma promessa. E nós precisamos viver debaixo da promessa de Deus. Se Deus nos deu uma promessa, confie, porque essa promessa é fiel. Deus não é homem para mentir. Ele falou, ele vai cumprir na minha vida, na sua vida. Louvado seja Deus. Pode ler, pastor. Pastor, antes de ler, um ateno só. Como eu posso chegar na vontade de Deus sobre minha vida se eu não tenho tempo para Deus? Como eu posso chegar na vontade de Deus para minha vida se eu não tenho tempo para Deus? É complicado, né, pastor? Bastante, né, pastor? É complicado. Você Sabe tem por quê? que gastar Sabe tempo por quê, pra- pastor? Sim. Eu vejo na pregação a qual o senhor está esmiuçando, é que nós nos fechamos numa ignorância com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus exige transformação. Amém. E nós, muitas vezes, nos assustamos com a transformação. Nós nos acomodamos com a nossa miséria, É verdade. com o nosso pecado, É verdade. com a nossa situação de vida. Isso é verdade. Nós ouvimos o que o senhor fala, mas passamos da porta para fora, muitas vezes nós nos esquecemos. É uma pena. Por quê? Está no homem? Está na situação em que ele mesmo vive. Ele não quer mudança, ele não quer transformação. Ele acha que eu me resignar na minha situação, estou fazendo a vontade de Deus. Como você está? Estou com fome, Deus quer. Não, E às vezes não é a vontade de Deus. não é a vontade de Deus Deus. quer coisa melhor para a gente. Isso nós temos que buscar. Amém. Mas a partir do momento em que nós buscarmos, Amém. será achado. Amém. É o que está Amém. escrito, né? Amém. Amém. Complementando, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E te multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e te darei a tua semente todas estas terras. Amém. E a tua semente serão benditas todas as nações. Complementando, pastor, mais uma vez. É esta promessa que a gente busca como homem. Amém. E buscamos pela nossa condição, não pela nossa situação, pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, sendo que, em toda luta, em toda tribulação, temos que nos desarmar da nossa situação e buscar a face do nosso Deus. Amém. E Ele é que nos guia à vitória. Amém. Lê o verso 5 agora. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Amém? Amém. Abraão obedeceu, ele ouviu, e não apenas ele obedeceu, mas ele creu na palavra de Deus. Deus aparece para ele e diz: Abraão, sai da tua terra. O Abraão decidiu sair, foi embora. Não fez nenhum, ele tomou a decisão de ir em obediência à palavra de Deus. Salmo 34, verso 19. Irmã Heloísa pode ler. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quantas são as aflições do justo? Quantas são? Muitas. Mas o que acontece? Que o Senhor nos livra de todas elas. Nós precisamos descansar, é uma promessa, descansar na promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Isso é muito importante, mas Deus nos guarda. Em terceiro lugar, terceiro ponto da nossa lição, como sair de uma crise? Primeiro, eu falei, é obedecer a Deus. Segundo, crer nas promessas dele. Precisamos crer. E isso é pela fé. A fé é identificada como algo muito importante. A fé traz à existência
aquilo que não existe. A fé é você crer em algo que você não está vendo. Porque se você crê no que você vê, então isso não é fé, isso é realidade. Mas Deus trabalha fora da lógica, porque Ele é assim, desta forma. Muito bem. Nós precisamos lembrar daqueles que viveram antes de nós, pelo testemunho deles. Quando você estiver numa situação de dificuldade, numa luta, lembre de alguém que você conheceu, que passou por dificuldades e venceu. Foi isso que Deus falou para o Isaac, no verso 5, foi lido. Isso está muito claro, o verso 5, eu vou repetir, ele diz assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Então Deus chama a atenção de Isaac para ele lembrar, para ele recordar, para ele lembrar de Abraão. Então nós precisamos lembrar daquelas pessoas que viveram antes de nós, que deixaram para nós um exemplo de vida, de fidelidade e foram abençoados. Quem é que conhece alguém aqui que passou pela sua vida e que deixou um testemunho de vitória, assim como nós estamos falando? Alguém? Pastor Delcimar, pastor, pega o microfone e fala para nós o que é o seu testemunho a respeito disto. Pastor Simonton também. Eu sei a história do pastor Simon, da família dele, mas pode, sim. A minha mãe foi um exemplo de vida para mim. Sim. E ela nos ensinou o caminho a sermos perseverantes, sermos fiéis ao Senhor. Ela passou por lutas? Passou por muitas lutas. Ela é uma missionária de Deus. Para privação das coisas? Passou. E ela venceu? Venceu. E a família toda, nós Amém. Vencemos, graças a Deus. Glória o exemplo a Deus. dela. Amém. Então, a mãe dele deixou exemplo de que ela passou por dificuldades. Quantas mães passaram por lutas? Eu passei na minha tempo de criança, vocês nem imaginam? Sim, pastor Simon. É muita, né, para contar, mas eu vou contar uma rapidinho, tá? Preocupa não. Graças a Deus, nós nascemos na igreja evangélica, meu pai foi pastor, está descansando com Deus, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, se você for em qualquer lugar na internet, MISPA, Missão Priscila e Áquila, esse homem sonhava em ser um missionário, queria ser um missionário, pregar a palavra no mundo inteiro, mas a vida inteira dele ele dedicou ao reino de Deus e sustentou a ele e aqueles que estavam do lado dele. E graças a Deus ele sonhou. E eu lembro que a gente brincava que tinha um fusquinha que a gente ia para Medina, que tinha 9 filhos só, tá? Só 9 filhos, a gente juntava no final de semana, todo fim de semana. Ele trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia. Chegava na sexta-feira, ele fechava esse fusquinha, racionamento de gasolina no Brasil. Ele tinha os pontos de apoio onde ele comprava a gasolina e deixava esperando ele chegar para chegar no destino final, que era Salvador, que era Itabuna, que ia por aí afora. E para a glória de Deus, esse homem ele pediu uma coisa a Deus: Senhor, eu quero descansar sem dar trabalho para ninguém. Amém. E o que aconteceu? Ele fechou o olho para dormir e acordou na glória com o Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Então nós sabemos disso. Meus irmãos, nós devemos sim lembrar daqueles que viveram antes de nós. Hebreus capítulo 13, verso 8. A Neide vai estar lendo esse texto de Hebreus 13, verso 8. 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o Amém. mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele foi com aqueles irmãos do passado, ele vai ser com a gente, porque nele não há mudança. Ele é o mesmo. Louvado seja Deus. Josué 1:5. Maurílio vai estar lendo. Josué 1:5. Ninguém sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei, nem te desampararei. O Deus que foi com a sua mãe, pastor Delcimar, Ele é com você. O Deus que foi com Moisés, com Josué, Ele é um Deus que está comigo. Louvado seja Deus, louvado, engrandecido seja Deus. Tiago 1,17. Pastor Gonzaga vai estar lendo. Tiago 1,17. Nós precisamos lembrar sempre daquelas coisas que Deus realizou. Tiago 1,17. Pastor, só uma adenda aqui. A gente, quando vai diante de um juiz na justiça, a gente faz uma petição e escreve lá na petição: conforme o artigo tal, página tal, né, do código que você está representando, a gente apresenta baseado naquilo que está escrito na lei. Tá certo? E a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando a gente for orar a Deus, Deus fala lá: não fiqueis ansiosos por nada. Amém. Antes, o que está falando? Antes, peticionai com súplicas e oração. Amém. E hoje foi lido aqui o Salmo 47, fala lá, no versículo 7, apresentai a Deus com inteligência. Amém. Certo? Amém. Amém. É então, verdade. a gente tem que estar atento. Amém. E fazer as coisas conforme está escrito. Com certeza nós vamos Amém. receber de Deus. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem Amém. sombra de variação. Amém. Amém. Então Deus não vai mudar. Ele foi lá com aqueles irmãos. Ele foi com Isaac. Ele é com você. Então nós precisamos, no meio da nossa crise, simplesmente crer e obedecer ao Senhor. Se o que Ele falar, nós precisamos fazer, mesmo que não faz sentido. Mesmo que não tenha lógica. Mas é a vontade de Deus. E para concluir, nós devemos saber que o nosso Deus não precisa, eu já falei isso aqui, vou repetir, de uma terra fértil para fazer produzir semente. Nossa bênção chegará, mesmo que a terra esteja seca, mesmo que não haja chuva, mesmo que tenha fome. O nosso Deus não trabalha na normalidade. Ele realiza o que para os homens é impossível. Deuteronômio 29, 2-5. Karen vai estar lendo Deuteronômio 29, 2-5. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Você já pensou? 40 anos. Não envelheceu a roupa? O sapato continua a mesma coisa? Porque eles estavam sob a proteção de Deus. Quem os tinha tirado do Egito era Deus. Deus era responsável por eles. Mas mesmo assim, durante a trajetória, quantas manifestações de rebeldia. Nós saímos do Egito, estamos indo para a terra prometida. Quantas pessoas nossas estão em rebelião contra Deus? Mesmo vendo esses milagres na vida de muitos dos nossos, mas não estão
capazes, não são capazes de estar crendo e permanecer crendo. E no caminho, a figura do Egito para Canaã é a mesma figura que nós temos aqui hoje, saindo do mundo para a Canaã celestial. Nós estamos caminhando. E muitos ficam por aí porque ficam criando problemas de rebelião contra Deus. Vamos nos submeter à vontade plena de Deus e nós vamos ver muitas coisas acontecendo em nossa vida. Deus pode nos sustentar em meio à crise. Se confiarmos nele, as crises econômicas não vai te atingir. Não vai te atingir. O tempo que você precisar viver aqui, se você estiver em obediência e em fé em Deus, você estará sob a proteção dele. Amém?